Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o podcast de hoje, dia 11 de julho de 2025, sexta-feira, cada unidade do Bitcoin está custando ali aproximadamente 118 mil dólares americanos. É isso mesmo, o Bitcoin renovou a sua all-time high, o Bitcoin renovou seu topo histórico e nesse momento está novamente ali na marca dos 118 mil dólares. Eu falo novamente porque entre ontem e hoje o Bitcoin chegou a atingir o valor de 118.856 dólares. Essa é a nova all-time high do Bitcoin. A all-time high que era ali na ordem dos 112, o Bitcoin passou direto. Inclusive ontem eu cheguei a gravar um vídeo lá para o Cointelegraph Brasil falando que o Bitcoin tinha atingido a marca dos 113 mil, mas passou direto dos 113 mil, foi para os 118 e ainda está demonstrando força. Então, muito provavelmente a gente vai ter uma renovação de topo histórico, uma nova renovação de topo histórico nos próximos dias. Isso, claro, se todas as condições continuarem assim, né? O Bitcoin está com uma alta de 6,4% nas últimas 24 horas e uma alta acumulada nos últimos 7 dias de 9%. Já o Ether, segundo maior criptativo do mercado, está lutando de fato com todas as forças para se manter acima dos 3 mil dólares. O Ether ele conseguiu romper a marca importante de 3 mil dólares americanos cada unidade, mas ainda não conseguiu se estabilizar acima desse valor. A máxima cotação nas últimas 24 horas do Ether foi de 3.038 dólares e ao longo do último dia ele está com uma valorização de mais de 8%. E ao longo da última semana o Ether está com uma valorização muito expressiva, uma valorização superior a 19%. E a gente consegue ver que dentre as principais criptomoedas, diversas delas estão com valorizações estrondosas ao longo da última semana. XRP, por exemplo, voltou a ser o terceiro maior criptativo do mercado, ultrapassou o USDT, né, stablecoin USDT, que é emitido pela Tether, e nesse momento cada unidade da XRP está custando 2,79, com uma alta nos últimos 7 dias, uma alta na última semana de 25%. Solana, por exemplo, também está com uma alta de 13% quase ao longo da última semana. Dogecoin, 25%, Cardano, 30%, Hyperliquid, 19%, Sui, 22%, Stellar, 44%, Chainlink, 20%. Então a gente tem visto realmente o mercado cripto ao longo desses últimos 7 dias com muita força, com muita valorização. E que nem eu falei, nesse momento o mercado ele continua otimista com uma valorização no curto prazo. Então eu não sei se a gente encerrou essa atual pernada desse ciclo, digamos assim. Eu acho que a gente ainda tem condição de renovar a all-time high do Bitcoin novamente, de fato, ainda nos próximos dias. E a gente consegue ver que essa alta do Bitcoin só está servindo para atrair mais pessoas para as criptomoedas. No dia de ontem, por exemplo, no mercado americano, os ETFs de Bitcoin Spot tiveram um inflow altíssimo. Foi um inflow de 9.851 BTC. Ou seja, só os ETFs de Bitcoin à vista dos Estados Unidos compraram 9.851 unidades de Bitcoin. Se a gente levar em consideração que por dia são minerados apenas 450 BTC, a gente vê que só um tipo de produto em um país está drenando mais de 20 dias. Consumiu mais de 20 dias de mineração um único tipo de produto de Bitcoin. Isso, sem sombra de dúvida, ajuda muito, muito, muito mesmo na questão de valorização do BTC no médio e longo prazo. E da mesma forma a gente viu no ETF de Ether Spot. O dia de ontem foi marcado por um dos maiores inflows desse ano. Foi um inflow de 138.418 unidades de ETH, o que em dólar americano dá aproximadamente 383 milhões de dólares. Foi o 5º dia consecutivo de inflow no ETF de Ether e foi o maior desses dias. É verdade que antes de ontem a gente já tinha tido um inflow considerável de 80 mil ETH, mas agora foi de 138 mil. Foi um volume consideravelmente maior e adivinha só, foi também o ETF da BlackRock que liderou. A BlackRock liderou no dia de ontem, tanto no ETF de Ether Spot quanto no ETF de Bitcoin Spot. E, curiosamente, ao longo do dia de hoje, o mercado americano ele já está aberto aproximadamente 1 hora e o mercado americano está operando em queda. S&P 500 em uma queda de 0,3%, a Nasdaq operando com uma queda de 0,16%, e a Dow Jones de 0,52%. E no momento que o mercado financeiro, de uma forma geral,
está sofrendo um pouco mais, está tendo um pouco mais de dificuldade. As criptomoedas estão conseguindo ter uma valorização expressiva e, inclusive, com o Bitcoin renovando a sua all-time high e prometendo renovar novamente. E graças a toda essa conjuntura do Bitcoin tendo uma valorização bastante considerável e até do mercado financeiro, de uma forma geral, tendo uma correção, o Bitcoin ele se tornou o 6º maior ativo do mercado financeiro. O Bitcoin ultrapassou o Google, que acabou de ser ultrapassado, inclusive, pela prata, porque o Google está operando em queda, e o Bitcoin, nesse instante, é o 6º maior ativo do mercado financeiro global. E muito, muito perto mesmo da Amazon. Ao longo da última madrugada, a gente viu alguns momentos do Bitcoin sendo o 5º maior ativo do mercado financeiro. Só que não está consolidado ainda, ele está se consolidando ali na 6ª posição. Para vocês terem uma ideia, a Amazon, que é o 5º maior ativo financeiro do mundo, tem uma valuation, tem um market cap de 2,37 trilhões de dólares americanos. O Bitcoin está com 2,33. A prata, na 7ª posição, está com 2,16 e o Google está quase que empatado, com 2,16 trilhões também. Então a gente vê o Bitcoin se aproximando bastante da Amazon, que por um acaso a Amazon nesse momento está operando em alta. Então é graças a essa alta do mercado do dia de hoje que eles conseguiram retomar justamente essa 5ª posição do Bitcoin. Mas de qualquer forma, Bitcoin ultrapassou o Google, está se consolidando ali na 6ª posição e agora a gente vai acompanhar de perto, porque pode ser que dependendo do andar da carruagem ao longo das próximas horas, o Bitcoin ele consiga ultrapassar novamente a Amazon e se torne o 5º maior ativo financeiro do mundo. E é claro que não é só o Bitcoin que está ganhando bastante posições também nesse ranking, né? Se a gente procurar o Ether, que é o 2º maior criptoativo do mercado, nesse instante ele está na 36ª posição. Ele acabou de ultrapassar o Bank of America, a SAP, né? O SAP, que é aquele sistema de gerenciamento de empresas, e também está ultrapassando alguns ETFs. E no dia de ontem eles já tinham ultrapassado a Palantir, já estava na frente da Novo Nordisk, da AbbVie, que é uma outra farmacêutica, da Samsung, da Coca-Cola, enfim. É bastante legal a gente ver a evolução das criptomoedas ao longo do tempo. Se em 2016, 2017 a gente falasse que uma criptomoeda seria o 5º maior, o 6º maior ativo do mundo, que o Ether estaria brigando ali pelo top 40 de maiores ativos do mundo, seria uma grande piada. Se alguém falasse que o Ether ia valer mais do que a Coca-Cola, seria quase que uma utopia. E hoje em dia está muito distante de utopia, a gente já está aqui na realidade. E por falar no debate entre utopia e realidade, a gestora de ativos WisdomTree publicou uma nova análise sobre o Bitcoin. E segundo essa análise deles, o Bitcoin vai subir para $500 mil até 2030, ou seja, em um espaço relativamente curto de tempo, 5 anos, e $1,6 milhão cada unidade de BTC até 2050. E eles falam que isso tem diversos fatores, né? O risco de inflação persistente, confiança institucional diminuindo na questão do dólar por causa da dívida soberana, os investidores buscando ativos que protejam o poder de compra em um cenário monetário cada vez mais instável. Enfim, eles estão acreditando cada vez mais numa valorização explosiva do Bitcoin. Abre aspas. Em nossa previsão de caso base, o Bitcoin deve atingir $250 mil e o ouro subir para $4 mil até o ano de 2030, com potencial para maior valorização em casos de inflação crescente e maior irresponsabilidade fiscal. Fecha aspas. E a gente sabe que irresponsabilidade fiscal, de fato, é algo que pode destruir uma moeda. É claro que a gente não pode comparar os Estados Unidos com o Brasil, mas a gente vê muito bem o que a responsabilidade fiscal está fazendo com o real brasileiro ao longo dos últimos períodos. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, a gente tem uma notícia, na verdade, que é a capa de um jornal de El Salvador. O Diário de El Salvador, que foi inclusive o jornal que noticiou pela primeira vez a lei Bitcoin localmente, né, quando o Bitcoin se tornou uma moeda de curso livre, se tornou um legal tender do país ali da América Central, eles publicaram: reserva de Bitcoin chega a $725 milhões. O valor recorde da criptomoeda representa um lucro não realizado de $426 milhões. E eles colocaram: este é o novo valor recorde de Bitcoin, que era 116.659. Ou seja, já está desatualizado. O Bitcoin já voltou a romper a marca novamente, enquanto a gente está gravando ali dos 118.100. Está tentando, de fato, buscar forças para renovar essa all-time high nas próximas horas. Mas, de qualquer maneira, muito interessante essa capa do jornal de El Salvador, porque fala principalmente do valor da reserva
e do tamanho do lucro não realizado. Eles têm uma reserva de 725 milhões e 426 milhões é de lucro, ou seja, não foi de valor aportado. A estratégia deles de comprar um Bitcoin por dia, pelo menos um Bitcoin por dia, continua com tudo. Inclusive, 16 horas atrás, eles fizeram uma nova compra. Saiu da Binance Hot Wallet, inclusive eles estão alternando agora entre a Binance e a Bitfinex. A gente consegue ver aqui através do endereço de carteira deles. Eles compraram mais um Bitcoin há 16 horas atrás, com preço de $116 mil cada unidade. Há 2 dias atrás, eles compraram um com 111 mil. Há 3 dias atrás, eles compraram outro com 109 mil. Então, eles continuam com a estratégia de acumulação e atualmente eles possuem 6.234 BTC. Isso apesar de toda a pressão do FMI para que El Salvador parasse de comprar Bitcoin. Mas pelo visto, a estratégia de comprar Bitcoin tem dado muito certo. Não só para El Salvador, mas também para todas as empresas de tesouraria de Bitcoin. Todas as empresas de tesouraria das principais criptomoedas estão tendo lucro, principalmente a tesouraria de Bitcoin. Se a gente for ver o quanto a Strategy já tem de Bitcoin, a quantidade de lucro também não realizado deles é algo que só dá mais vontade de comprar Bitcoin. Afinal de contas, a gente tem visto uma valorização explosiva. É claro que não necessariamente o que aconteceu no passado vai se repetir no futuro. Performance passada não garante performance futura. Mas, de qualquer maneira, os prognósticos são os melhores possíveis, sem dúvida nenhuma. E eu quero saber a sua opinião. Coloca aqui embaixo, coloca no comentário se você acredita nessa previsão da Wisdom Tree. Você acha que o Bitcoin vai subir para $500 mil até 2030? Você acha que ele vai passar de $1 milhão cada unidade em algum momento da história? Coloca aqui embaixo a sua opinião, que eu quero saber. Muito obrigado pela sua companhia ao longo dessa semana aqui no Giro Bitcoin. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Tá escutando a gente pelo Spotify, Apple Podcasts, passa a seguir a gente por aqui, dá 5 estrelinhas pro Giro Bitcoin, que isso ajuda muito a continuidade do nosso trabalho. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio da segunda-feira que vem. Valeu!